Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias eu faço um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre a reforma íntima, evolução moral, o que a gente está fazendo aqui. A ideia é estudar as realidades do mundo espiritual. Minha base é a doutrina espírita, então também divulgar a doutrina espírita, mas é buscando, gosto também muito da teosofia, dessas outras doutrinas filosóficas, na própria filosofia, e quando a gente vai juntando essas outras correntes, tudo está interligado, tudo fala a mesma coisa, então a ideia é trazer para dentro a verdade, não é defender religião nenhuma, porque todas as religiões estão corretas, cada um dá um enfoque, mas aqui estudar a vida após a morte, estudar Emmanuel, né? Acho que o objetivo aqui é procurar ser feliz, ver o que a espiritualidade superior nos fala, para que a gente possa ter a melhor vida possível aqui na Terra, e muita coisa já foi deixada, a gente que o sofrimento, ele é um sinal que a gente está fazendo algo errado, de acordo com a lei divina, de acordo com as expectativas do nosso eu sagrado, do que Deus deseja para a gente. Então, é estudando essas realidades espirituais, qual que é o desejado para nós, que a gente vai trilhar o caminho reto, para que a gente tenha uma vida reta, para que nós nos tornemos pessoas virtuosas, para que a gente seja feliz aqui na Terra e na vida espiritual. E aí, para me comprometer a estudar todos os dias, eu vim aqui e me comprometo a gravar para vocês, mas sempre como aprendiz, nunca como a dona da razão. Aqui eu coloco a minha interpretação baseada na minha vivência. Aí, quando a gente pega esses textos, cada um vai interpretar de uma forma. A gente fala que o contrário da razão não é a emoção, o contrário da razão é o instinto. A emoção é uma coisa que existe em todos, existe no instinto, existe na razão, é o filtro que a gente enxerga o mundo, e as nossas emoções, elas vão determinar como que a gente vai interpretar esses textos. Um fato é neutro, mas as nossas emoções vão conduzir a interpretação de tanto desses textos como de tudo que nos acontece na vida. Então, por mais que vocês não concordem comigo, vocês estão certos, e eu também estou certa, não é porque um lado está certo que necessariamente o outro está errado. E aqui está todo mundo buscando o seu caminho, está todo mundo buscando se elevar, se iluminar. Se você está aqui, eu acredito que a questão da espiritualidade seja importante para você. E eu gosto muito de estudar Emmanuel. Emmanuel é muito objetivo. A gente estuda aqui, eu tento comentar os textos dele, mas quase que não tem que ser comentado, né? Porque ele é muito objetivo e ele é muito reto no que ele diz. Mas é sempre uma lição muito bonita, e é impressionante como é que a espiritualidade fala conosco, né? Hoje eu estava sentindo assim, aí eu abri um texto, não é esses aqui que eu vou ler, mas é exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Então eu tenho certeza que se esse vídeo chegar para você, é porque é aquilo que você está precisando ouvir também. De repente é a resposta para as suas orações. Espero que sim, espero poder contribuir. De uma forma ou de outra, a gente está aqui no mesmo barco, nesse momento da transição planetária. E para a gente passar por esse momento da maneira mais serena possível, só nos dando as mãos, cada um contribuindo com aquilo que tem para oferecer. Então, hoje eu vou ler para nós um texto do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a gente que tem essa vontade de ser perfeito, de ter uma vida perfeita, nos culpamos constantemente, nos criticamos os outros. Olha o que Deus tem para dizer. Deus não, Emmanuel, né, tem para dizer aqui. Lição 164. O diabo. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Está em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Poxa, como assim? E esse diabo das religiões? Aonde fica ele? Um dos 12 apóstolos era o diabo? O diabo não é aquele cara com chifre, com rabo? Não, não é. O diabo é o mal. Por exemplo, Deus é verdade, então a mentira é o diabo. Deus é amor, então a falta de caridade é o diabo. E não está lá longe, está dentro de nós. É porque a gente tem mania de pensar no diabo das religiões, aquele ser que nos tenta fazer coisa errada, que fica induzindo a gente ao erro, ao mal, à ignorância. Mas aqui, nessa passagem,
de João deixa bem claro. O diabo não é esse ser maligno. O diabo é as nossas sombras, é a ausência do bem. Nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo consciência para a nossa existência. A gente vai trazendo Deus para a nossa vida. Mas é preciso que a gente pare de pensar no diabo como algo externo e entenda que todos nós temos a nossa parcela de sombra que precisa ser sublimada, senão não estaríamos aqui na Terra. E aceitando as nossas sombras, a gente é capaz de transformá-las. Agora, se a gente sempre imaginar que o que acontece de mal é algo externo, a gente nunca vai fazer aquela faxina interior para transformar internamente. Aí vai vir o sofrimento para nos ensinar que a gente está indo pelo caminho errado. Então vamos ver o que Emmanuel tem a dizer aqui. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, nominando no inferno sem fim, naquele lugar cheio de enxofre, de lava, vulcão, as pessoas sofrendo, acorrentadas. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Eu fico imaginando o inferno de Dante, aqueles 7 portais do inferno. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Essas são palavras de Jesus. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. No tarô, a carta do diabo significa quando o homem está muito aprisionado à matéria, aos instintos inferiores, às coisas materiais. Aí Jesus já falava, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto não será dado por acréscimo. Aí, à medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai sublimando a nossa energia, a gente vai desencarnar e tirar a influência da carne de cima de nós. Descarne. Então, a gente vai tirando essa influência da carne, da matéria de cima de nós. E todos nós, cada evolução, cada existência, a gente vai sublimando um pouquinho mais, a gente vai desapegando um pouquinho mais da matéria. Antigamente a gente era muito mais ignorante, mais bruto. Os bárbaros da Idade Média, dos tempos primitivos, éramos nós. Nós já evoluímos bastante, mas ainda temos muito o que evoluir. E o diabo não é esse ser que nos induz ao mal. São as nossas próprias tendências que nos aprisionam à matéria. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Duro ouvir isso, né? Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Tudo que não é bem, tudo que não é amor, tudo que não é caridade, não é Deus. Não se pode servir a dois senhores, né? Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Aceita suas trevas e as transforma. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Culpam a tudo e todos pelo mal que lhes acontece, menos a si mesmo, que é a única pessoa que é capaz, que nós somos capazes de mudar, de transformar. Queremos mudar o mundo todo. Se algo acontece de ruim, foi o diabo que me tentou. Tem um espírito obsessor aqui me induzindo ao mal. Se a gente não desse acesso para eles, se não houvesse sintonia, eles não teriam influência sobre a gente. Eles só têm influência, o mal que há no mundo só tem influência sobre nós quando a gente dá brecha, quando eles encontram alguma sintonia que tem ressonância, similaridade, que a gente pensa parecido, sente parecido. Eles encontram a brecha em nós, aí sim eles nos induzem ao erro, ao mal, mas eles precisam encontrar primeiro esse mal enraizado dentro da gente para poder ter acesso. Por que Jesus era Jesus? Porque ninguém conseguia encontrar brecha nenhuma que despertasse nele instintos inferiores que o levasse para o mau caminho.
E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Quantos não estão entregues às paixões inferiores? Eis a reflexão, Emmanuel, para nós. Será que não somos nós aqueles que estamos presos às paixões inferiores? Qual a influência da carne na matéria para a gente? A gente vive para atender aos nossos prazeres, a gente é escravo dos sentidos. Nosso propósito aqui na vida é só sobreviver e sentir prazer? São algumas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Marco Aurélio, grande filósofo Marco Aurélio, filósofo do estoicismo, ele falava para a gente viver pensando sempre na morte, deixar a morte nos transformar. Se a gente morresse hoje, qual seria o nosso legado? O que seria importante para nós? O que a gente deixaria de lembrança para as pessoas que passaram por nós? Quais seriam as nossas prioridades se a gente soubesse que ia morrer hoje? Isso faz a gente abrir mão do supérfluo e começar a se dedicar somente ao essencial. Com isso, a gente consiga transformar cada um de nós as nossas sombras, o nosso diabo interior. Esqueçamos dos diabos das religiões e começamos a compreender que dentro de nós existe o bem, mas também existe o mal. E se não houvesse o mal, a gente não seria capaz de reconhecer o bem. Portanto, para a gente parar de brigar conosco, parar de brigar com a vida, aceitar as nossas sombras para que a gente possa se transformá-las em algo bom. Porque aonde tem sombra, também tem uma luz da mesma intensidade. E aonde tem um desafio, tem uma oportunidade de igual tamanho. Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos espalhar essa imensa corrente do bem. Vamos criar uma corrente do bem, vamos espalhar essa mensagem de Jesus, que acima de tudo é Deus, é Jesus, não é religião. Vamos estudar sobre as realidades espirituais que nos afetam, para que a gente possa ter uma vida mais plena e realizada aqui nessa vida. Um beijo, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijo, amo vocês!